certo? Segunda-feira a gente tem aula de didática 4 na segunda-feira. E na sexta-feira a gente continua aqui com conteúdo e metodologia de ensino da ALP. Beleza, amores? Então, vamos lá. Bora para a aula, bora sextar. Então, a gente continua falando sobre a linguagem a partir do olhar, sob a luz, que a gente pode dizer assim, sob a luz de um linguista chamado Ferdinand Saussure. Bom, deixa eu apresentar o slide. A linguagem, para ele, afirma que o conjunto linguagem-língua contém um elemento que é um outro elemento que a gente chama de fala. Então, para eu ter uma linguagem, e vamos pensar que a linguagem é uma forma de comunicação, né? É uma forma de como a gente entra em contato com o outro, com a sociedade, certo? Não necessariamente com um mais um, mas sim com a sociedade, né? Saussure ainda diz que contém um outro elemento, que é o elemento fala. A fala, para Saussure, então eu vou ler para vocês, é um ato individual que resulta das combinações feitas pelo sujeito falante, utilizando um código da língua, expresso pelos mecanismos psicofísicos. Então, a pessoa, o indivíduo, ele tem uma fala, né? Essa fala vem numa língua, né? Qualquer pessoa, pense em qualquer pessoa. Se ela estiver no México, ela vai falar o castelhano. Se ela estiver nos Estados Unidos, ela vai falar o inglês. Se ela estiver na França, o francês. Na Itália, o italiano e por aí vai. Se estiver no Brasil, o português, certo? Do Brasil, beleza? O código que ela usa é a língua que ela usa, tá? E aí, então, de que forma que sai esse som? De que forma que sai a fala? Quando eu tenho um esforço físico, mas também eu tenho um esforço mental e o emocional, que está correlacionado aí ao psicofísico. Tudo que eu falo, eu penso rapidamente, né? E tem muita coisa que a gente vai falar e que a gente se segura para falar, porque pode rolar uma lágrima, porque é uma coisa pesada, não é isso? Tem situações que são assim, né? E aí, então, é onde entra a psicofísica, tá bom? A gente vai falar sobre isso. Nós vamos falar sobre a sociolinguística, a psicolinguística, tá bom? Isso é importante para o ensino da língua portuguesa. Ainda dizendo sobre Saussure, que a gente vai falar, na verdade, todos os slides sobre ele, porque ele é o melhor linguista, então, assim, não tem como trazer outro, sabe? A língua é condição para se produzir a fala, certo? Então, a gente utiliza qualquer língua, inglês, francês, espanhol, para produzir uma fala, esse som. Mas não há língua sem o exercício da fala. A língua só vai existir, a língua portuguesa, a língua inglesa, a francesa, ela só vai existir se houver a pronúncia dela, que é a fala. Tudo bem aí, gente? Isso é importante. Sim, vocês terem consciência disso, assim, sabe? Helena, Pamela, Valéria, Adriana, K. Sim. Sim. Deu sim para a gente não entender. pensar na língua em si, né, Pro? É a gente pensar na língua falada, né? Isso, porque a língua em si, a língua espanhol, português, francês, enfim, ela só vai existir porque alguém pronunciou. Se ela não pronuncia, ela nem existe, né? Então, uma coisa depende da outra. A língua depende da fala para acontecer. Por exemplo, os mudos, que não falam o francês, nem o português, nem o espanhol, nem, enfim, eles falam que língua? A língua... Dos sinais. Isso. Pronto. E só é a língua dos sinais porque ele faz sinais. Porque senão não seria nem língua. Entende? Que uma coisa depende da outra. Que é tão óbvio pra gente. Quando a gente para pensar, a gente fala, nossa, sei lá, acho que eu não entendi. Não é não? É muito louco, né? Ainda bem que tem gente que pensa por nós, né? Ainda bem que tem esses teóricos malucos aí para poder pensar por nós. Porque senão a gente ia surtar e pirar, né? O Saussure trabalha a linguística da língua, produto social depositado no cérebro de cada um. É um sistema supra-individual
que a sociedade impõe ao falante. Então, eu preciso me comunicar. E eu preciso me comunicar através da língua e através da fala, certo? A língua, ela é um produto social, porque, por exemplo, se eu vou a Filipinas, esse onde fica? Filipinas, lá eles não devem falar o português, eu tenho certeza disso. E lá eles também não devem falar o inglês. Eu chego lá para falar o português. Não tem ninguém que fala português. Eu vou conseguir me socializar? Não. Eles vão chamar alguém que fale a minha língua para entender o que eu estou pedindo, para entender o que eu quero, né? Então, por isso que a língua, na verdade, é um produto social, né? É a mesma coisa quando a gente vai para um outro lugar, que a gente não fala a língua deles, né? Não sabe falar a língua deles, né? Isso mesmo, certinho, isso mesmo. Então, a gente tem essa dificuldade de nos socializarmos. Por isso que Saussure diz que a língua, ela é um produto social, né? E a gente precisa da comunicação falada, né? Para conseguirmos nos entender, para fazer um pedido, para, enfim, para alguma coisa, né? Porque é possível ser em outro lugar, em outro país, ou você se encontrar com um alemão, por exemplo. Não, o cara só fala alemão, mas eu não entendo o que ele fala. Como é que você vai se socializar? Difícil, né? Então, precisa, sim, desse entendimento, né? Dessa língua para poder, então, fazer de produto social. Vamos lá. Bom, mas afinal, o que é linguística, né? A linguística, ela é somente uma investigação científica da linguagem verbal humana. Humana, tá? Que a linguagem verbal pode ser dos cachorros e dos gatos. Eles não emitem um som, então eles têm uma língua, né? A partir do momento que eu solto um som, eu tenho uma língua, né? Eu estou falando aqui, eu estou emitindo sons e vocês estão entendendo por quê? Porque vocês falam a mesma língua que eu falo, certo? Então, a linguística estuda a linguagem, a forma como a gente se comunica, tá bom? Todas as linguagens são sistemas de signos usados para a comunicação. Então, por exemplo, o que é um sistema de signo, né? São as linguagens, e as linguagens são, por exemplo, a pintura, qualquer forma de expressão qualquer forma de expressão é uma linguagem, tá bom? Qualquer forma de me expressar, de falar qualquer coisa, escrever, pintar, uma música, enfim, são formas de comunicação, tá? Uma pintura, uma dança, um gesto pode expressar, mesmo que sob formas diversas, o mesmo conteúdo básico, mas só a linguagem verbal é capaz de traduzir com maior eficiência qualquer um desses símbolos. Eu posso, através de uma pintura, entender que aquele pintor estava sofrendo, mas, puxa, como você vai ser sensível a ponto de entender que aquele pintor estava triste ao pintar aquela obra? Não é não? Há necessidade, então, nesse momento, de se ter uma sensibilidade que, de repente, a gente não tem, né, gente? Não é verdade? Então, assim, como que eu vou, então, claramente me comunicar? Pelas palavras, certo? Só um instantinho. Bom, deixa eu só. Tem uma coisa que eu estava precisando lembrar. Então, tudo bem aqui. Então, a linguística, ela estuda, ela faz uma investigação científica da linguagem verbal humana, certo? A linguagem, na verdade, são sistemas de signos usados para se comunicar. Quais são esses signos? São os canais de comunicação. A pintura, a dança, o gesto. A linguagem verbal também é um signo. E aí, então, a gente consegue mais claramente
nos expressarmos através da fala. Eu acho que eu disse a vocês na semana passada de que nós temos 3 níveis de fala, né? Ou não cheguei a falar. A gente conversou tanto na aula passada, que eu não sei se eu falei isso. Que eu falei da língua, da linguagem popular vulgar, popular e depois a erudita. Ah, falou. A Falei. gente vai ter erudita. Essa palavra. Erudita é quando a gente utiliza a forma mais formal da linguagem, a gente se preocupa com concordância verbal, concordância nominal, com sujeito, verbo, complemento. A gente se preocupa em falar direito com a pessoa, assim, sabe? Entendi. Tá, então é essa. Bom, ao observar a língua em uso, o Saussure, ele procurou descrever e explicar algumas coisas. Então, os padrões sonoros, gramaticais, lexicais, que estão sendo usados sem avaliar aquele uso em termos de alto padrão, moral, estético e crítico. A gente não vai se aprofundar nisso, tá bom? Porque não há necessidade, porque vocês não são estudiosas da língua portuguesa a fundo, né? Vocês querem se formar como pedagogas e não como letradas, certo? E aí, então, a gente não vai se aprofundar em algumas coisas, tá? A função do linguista é estudar toda e qualquer expressão linguística, qualquer expressão, qualquer forma de comunicação, tá bom? Como um fato merecedor da descrição e explicação dentro de um quadro científico adequado. Então, ele vai explicar, por exemplo, de forma científica, como que sai a minha comunicação? Como que é a minha comunicação? Ela é gestual, ela é pelo olhar, ela é pela fala? Pela fala, qual é o meu timbre de voz? Se eu falo alto, se eu falo baixo? Qual é o tipo de comunicação, né? Minha forma de comunicação, tá bom? Tudo isso, né? Então, vamos lá. Tudo bem aqui, gente? Tudo. Tá. Descrever e explicar os fatos, os padrões sonoros, então o som que a gente emite, a gramática, que é aí onde a gente vai colocar quem pratica a ação praticada e qual ação que foi praticada, tá bom? E lexicais, a gente está falando sobre a parte de palavras de, por exemplo, a ortografia, tá bom? A gente vai falar sobre, vai falar nada. Lexical, está incluso também o sentido das palavras, a semântica, tá bom? Então, é tudo isso aqui, tá? Traduzindo aí. A linguística geral, ela oferece os conceitos e modelos que fundamentarão a análise das línguas. As linguísticas descritivas, que são aquelas consideradas empíricas, elas fornecem os dados que confirmam e refutam as teorias formadas pela linguística geral. Então, conforme a sociedade vai fazendo a comunicação, praticando, né, a linguagem, enfim, utilizando a linguagem, os linguistas, eles conseguem confirmar ou eles conseguem refutar, confrontar as teorias dele. Então, só existe o linguista porque existe uma língua e existe a fala. Simples assim. Existem 2 formas para a gente olhar em relação à história da língua portuguesa ou em relação ao estudo dessas palavras, né? Que é a sincronia e a diacronia. Então, vamos primeiro para a sincronia. É importante vocês saberem, porque às vezes caem em concurso para pedagogo. Tá bom? Então, vamos lá. Eu trouxe até o exemplo, mas eu não coloquei aí, tá? Eu vou falar do exemplo. Vamos lá. Um estudo sincrônico da língua está, na verdade, ele representa aí, gente, um dado período de tempo. Então, é quando, por exemplo, uma palavra é utilizada durante um período de tempo, e depois ela some da gramática, ou da língua, ou da fala, né? E aí, então, a gente deixa de usar aquela palavra para poder usar uma outra no lugar. Então, ela aparece em determinado momento, né?
ela é um momento, não está sendo estudada a evolução da língua no tempo, mas apenas um momento específico inserido nesse processo aí de evolução. Então, a gente podia pensar, por exemplo, na palavra farmácia. Ela sempre foi escrita até 1933. Ela era escrita farmácia com PH, certo? E aí, então, a gente vai estudar a palavra farmácia, ou todas as palavras que iniciavam com F, com esse som de F, ela era iniciada com PH, certo? Então, num período de tempo. Depois, ela deixou de ser utilizada, certo? E aí, então, a gente passou a escrever farmácia com F. Ela faz parte do que a gente chama de sincronia, tá? O estudo sincrônico da língua, né? Que estudou aquela palavra num período de tempo, tá? Ela é momentânea. Ela apresenta características estáticas e descritivas. Refere-se ao estado da língua naquele momento específico. Então, sincronia é num momento específico, tá bom? Estuda apenas a variação da língua que coexistem numa determinada época, como variações regionais, sociais e situacionais, certo? Alguém lembra de alguma variação regional, social e situacional? Não, Pro. Tá. Mais alguém? Não, também não. Também não lembro. Não. Eu não lembro. Não. Do que, Pro? Da variação da língua através desse estudo sincrônico aqui, né? Que, na verdade, está relacionada de forma regional, social, né? E situacional. É como se fosse a mesma palavra que a gente fala aqui em São Paulo e lá no Nordeste é outra palavra, mas para nem assim Mesmo significado? tem a mandioca, né? A gente fala mandioca, que aí no Nordeste é outro nome que eu esqueci, é isso? É macaxeira, vamos supor, no Nordeste. E aqui em São Paulo a gente fala mandioca. Isso mesmo. Oxe, mãe. Não tem importância. Minha mãe tá dando até palpite. Não tem, pode participar. Pode participar. Isso, minha mãe Aqui falou todo que mundo da família participa. Aipim, e aqui sai como mandioca. Isso mesmo, muito bem. Tem macaxeira, aipim e mandioca. Isso mesmo. Por exemplo, também, aqui a gente fala milho e no interior a gente fala milho. Não é não? Mas também a gente pode dizer melhor e também mió. Não é não? Então a gente tem essas variações que são regionais, tá bom? Ah, que legal. Eu achei algumas aqui também bem interessantes. Deixa eu Como bolacha e biscoito, né, professora? Então, né, meu bem? Deixa eu ver o que a gente conhece aqui. As variações, a gente vai pensar em, por exemplo, ao invés de falar plantar, plantar. Ao invés de falar bom, a gente vai falar bom. Tá bom? De problema, problema, tá? Isso é uma variedade social, porque, na verdade, depende também do nível cultural, financeiro das pessoas e intelectual. Mas tá não é que seja errado, Pro? Tipo assim, tá. essas palavras? Sim, então Porque, vamos lá. que nem aqui a gente fala, a gente costuma, né, falar você. Aí meu pai é mineiro. Quando a gente vai lá para Minas, eles falam, você não viu aquilo lá, não? Eles comem o V. Muito bem. Aí, então, você pede para o seu pai escrever essa palavra. Você. E ele vai escrever você. Não é isso? Ah, sim. Então é só na hora de Pronúncia falar. que é diferenciada, né? Porque aqui a gente está falando de uma comunicação da linguagem falada. A gente está falando do som. A gente está falando das palavras da linguagem oral. A gente não está falando da linguagem escrita. A linguagem oral ela é muito mais plural do que a linguagem escrita. A linguagem escrita ela nos limita. Por quê? Porque a gente para pensar sobre a palavra.
sobre o que a gente quer escrever. Tanto que quando a gente vai escrever, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente mais fala do que escreve. Então, não tem importância de falar o você, mió, mil, sei lá, plantar, problema. Desde que você não seja uma professora de língua portuguesa, ou uma pedagoga, ou vai escrever dessa forma, tá bom? Porque, na verdade, o você tá certo. Se eu tenho um sotaque, beleza. Agora, o problema, ou qualquer coisa parecida com isso, que é visto de forma errada, porque é uma maneira social. Se é social, é sobre a sociedade que eu convivo. Então, dentro da minha sociedade, que pode ser minha família, por exemplo, todo mundo fala desde pequeno problema, por exemplo. Eu aprendi problema. Só que eu cresci e aprendi de que não é problema, e sim problema. Então, eu começo a falar problema ao invés de problema. Mas aí minha família continua falando. Minha família, tudo bem. Mas eu, que estudei, sei a diferença entre um e outro, e o que está certo e o que está errado, eu vou optar por falar corretamente, certo? Né? Tem tudo isso. Beleza? Entenderam, amores? Entenderam? Sim. Então tá, é isso que de repente todo mundo ficou quietinho, eu falei, não. Deixa eu ouvir vocês. Vamos lá. O estudo sincrônico, ele analisa a língua como um conjunto fechado que apresenta regularidade, homogeneidade própria de uma determinada época. Então, naquela época se falava tal palavra. Então, por isso que naquela época, sei lá, as palavras podiam ser escritas daquela forma, como farmácia com PH, né? Fármacos também com PH, de repente Fernando também é escrito com PH, enfim, porque naquela época era escrito dessa forma, tá? Essa é a sincronia, onde a gente está falando de um determinado período de tempo, guarda isso. A diacronia, ou estudo diacrônico da língua, ela, na verdade, vai apresentar essa evolução das palavras, que elas sofreram algumas mudanças por conta do tempo. E aí, então, a gente vem com um exemplo de vós-me ser, vossum ser, você, que é o que a gente tem hoje, certo? Então, era vós-me ser, vossum ser, e depois você. Tá? Isso é um estudo diacrônico. Por quê? Porque ela houve uma evolução. Bom, não foi assim, ai, gente, eu já acordei com a vontade de falar você ao invés de vós me ser. Não é assim que funciona, né? Então, o diacrônico, vamos pensar que é o dia a dia, que é a evolução, né? Então, a gente tem a evolução aqui da língua, né? Com essas transformações ocorridas aí com a palavra, né? Até ela ser o que ela é hoje. A mesma coisa vai acontecer com a palavra contacto, que não era contacto, era escrito com C antes do to, né? E aí, então, a gente, depois, antes do tá, né? E é a palavra contato que a gente tem hoje. Passa o contato dele, antes a gente tinha que falar, passa o contacto dele. Certo? Por exemplo, nós temos uma mudança da palavra, de algumas palavras, com essa reforma ortográfica que a gente falou, acho que semana passada, a palavra ideia, por exemplo, ela era acentuada e não é mais. Também a gente vai pensar de que é uma mudança, é uma evolução, tá bom? Sei lá. Ao incidir sobre o processo evolutivo da língua, caracteriza-se como o estudo da sucessão de diversas diacronias, possibilitando comparações. Então, a gente compara o vós-me ser com o vossum ser, o vós-me ser com você, né? A gente consegue fazer essa comparação, porque ela teve 3 modificações. Observem que a língua, ela tem modificações. Tanto que nesse novo dicionário que foi lançado semana passada, o dicionário Aurélio, tem 32 mil palavras novas. Oi, 32 mil palavras novas? Cara, é palavra pra caramba. Tô louquinha pra comprar.
que a gente precisa se antenar, a gente precisa estar atenta, se atualizar o tempo todo. É importante. Esse ano, eu não sei se vai ter Bienal do Livro. Eu sei que no ano retrasado, que foi pandemia, né? Foi em 2019, não teve por conta da pandemia, assim como no Rio de Janeiro também não teve, né? Então, vamos ver se esse ano a gente vai ter alguma coisa. Aí, se tiver, seria tão bom irmos, gente, para abrir um pouquinho. É a cada 2 anos, Pro, a cada um? 2. Bienal são 2. É um ano aqui, um ano no Rio. Um ano aqui, um ano no Rio. Tá bom? O que teve ano passado foi uma feira que eu sou louca para ir, nunca fui, infelizmente, que é uma feira do livro da USP, que também é assim, tipo preço de banana. As pessoas vão de mala. Elas vão São de livros mala. assim de R$ 5, R$ 10. Gente, claro que tem livros técnicos que são caros, mas assim, Sim. que nem eu queria um dicionário de etimologia das palavras, que é a origem delas. Eu acho incrível esse dicionário. Ele custa R$ 300. Lá deve custar uns 120, mas é uma grande diferença. Mas é caro. Mas é uma grande diferença, né? Então, assim, incrível. Eu nunca fui, gente, nunca fui assim. Dá um negócio. Dá um negócio, vai ter que comprar o Santos Biblioteca. Sei lá. E aí, para vocês que são da pedagogia, tem a parte infantil, gente, que é incrível, assim, tipo, é coisa linda de ficar o dia inteiro ali naquele negócio. E aí vocês ganham livro, compram livro, fazem inscrição nos sites, aí vocês ganham brinde, sabe? Participam de algumas atividades que é interessante da gente copiar as ideias. Claro, meu bem, nada se cria, tudo se copia. Na verdade, a gente não copia exatamente, né? A gente adapta, né? Inspiração, né, professora? Assim, na verdade, alguém vai ter uma ação diferente do que a gente sempre vê. Então, fala, cara, de repente cabe ali naquela sala de aula, é aquela matéria que você tem dificuldade, ou é aquela sala chata, que nada flui naquela sala. Pronto, você achou uma ideia aí, entendeu? E tem o tempo todo bate-papo. Quer dizer, tinha 2 anos atrás, gente. Agora eu já não sei como é que vai ser. Ela é aí, ó, ela é em outubro. Ela tá para estourar. Então, depois faça uma pesquisa aí, se vocês lembrarem. Vocês também estão com uma amnésia, né? Que nem a professora. Não tomar vitamina D. Ômega 3. Para poder fazer a pesquisa da Bienal, tá bom? Eu vou tentar anotar. Eu vou anotar aqui. Que eu tô com uma listinha aqui de coisas para poder pesquisar. Não. Eu também quero levar meus alunos da Santa Marcelina. Agora, do aula da Santa Marcelina, eu não estou sabendo. Ai, meu Deus, Santa Isabel, né, gente? Sexta-feira, né? Deve ser isso. Bom, vamos lá. A comunicação, cada um se comunica do seu jeito, certo? Pro, ainda vai ficar no mesmo. Ah, tá. É que tava no mesmo slide. É hoje, será que ela esqueceu de mudar? Não, gata, não esqueci de mudar, não. Na verdade, só paramos ali para falar e ele acabou, na verdade, né? Eu achei que fosse um pouquinho mais, fosse fluir um pouco mais a aula, mas um pouco menos. Eu vou abrir um outro slide que depois eu mando para vocês. Vocês viram que eu mandei antes, hoje, sem ninguém me cobrar? Ninguém me cobrou. E eu... Olha lá. Eu até achei que a Adriana já tinha pedido. Vai ganhar um ponto. A Adriana tá muito ocupada pra ficar lembrando agora, né? Ufa, né, gente? Caramba, tem que arranjar o que fazer. Arranjar o que fazer para ela, né? Pelo amor de Deus. Falam assim, ó, mente vazia é oficina e Então. mente cheia, você não tem tempo para cobrar ninguém. Você não tem tempo para fazer as coisas supérfluas da vida. Mentira. Chegar no sábado à noite eu lembrar das coisas assim, ó, putz, eu lembrei agora, Vanessa.
Entendeu? Não, eu vou Ah, mudar mas meu sim. agora não vou fazer mais isso. Eu espero até segunda, terça. Agora Nossa, nossas você tá aulas de tomando pergunta, né? remedinho, gata, para Eu tô Rivotril ansiedade? de 20. Rivotril de 20. Caramba, amiga, você tá. Menina, tô entendendo. Você tá calminha, né? Quer dizer, mais ou Olha menos, né? aqui, ó. Ela Ó, abriu peraí. hoje o Ó, microfone rosnando. Eu falei, gente, para. ó. Pera, filha, que não é assim. Ó, ó. Você acha que Tá eu sou o tomando quê? Rivotril. Que bom, gata. Tá se sentindo bem? Tá vendo? Eu Tá se falo e sentindo bem? provo. Tô ótima. Tô ótimo. Engana Todo quem? louco tá bom Ótimo. dentro do manicômio. Não, eu Pergunta só pro tomo louco, quando eu querido. tô assim, eu me necessito mesmo. Quando eu tô em crise, aí eu tomo. Caso contrário, eu não tomo, não. Quem te indicou esse Rivotril? Você comprou em Aí, que tipo assim, biqueira? Bruno, ela tá em crise todo. Todo dia ela tá em crise. Todo dia, faz uns 15 dias que eu tô tomando. Não, eu tomava aquele valeriana. Ah, para dormir ele é ótimo, né? Mas pra mim não acontece nada, Ah, então o negócio é feio com você mentir. entendeu? Eu tomava valeriana de 50 miligramas. Aí eu peguei, aí minha vizinha falou pra mim assim, Dri, você quer? Pra mim, o Rivotril de 20 num 0,25 não serve pra nada. Aí eu falei, então dá pra mim. Aí ela pegou e me deu. Nossa, eu sabia que vinha de uma biqueira. Tinha certeza. Eu sabia de que não vinha da farmácia. Eu sabia que não tinha passado ao médico para tomar um Não. Rivotril. O Você médico leu. receitou valeriana. Isso aí o cardio receitou. Aí o Rivotril é da vizinha. O Rivotril foi a vizinha formada em quê? Ela é boleira. É isso mesmo. Nossa, interessantíssimo, né? Que bom, né, que você está fazendo pedagogia, né? Pior que ela é boleira, ela faz Ela é salgado, boleira. faz. Desculpa, Tri, foi brincadeira minha. Não sabia, não. Até remédio ela tá passando. Então, menina, que boleira boa essa, né? Será que vai umas gotinhas no bolo? Não? Acho que sim, viu? Olha. O pessoal fica calminho depois. Dá para Sim. domesticar. Tá certo. Então tá, filha. Dá uma lidinha na bula, tá? Só para saber assim, tipo, para que ele serve? Se é para dor no joelho, no pé, ou se é um ataque epilético, ou se é um sossega-leão, o que que ele é, né? E assim, quantas gotas tem que tomar. É legal também saber quantas gotinhas, se é Comprimido, tá? comprimido, né? Quantos que eu posso, né? Tipo, abrir aquela embalagem, né? Não vai rolar, né? Tá bom? Não precisa, né? Controle-se, né? Respira, respira, toma um vinho, né? Cadê seu marido? Trabalhando? Não, meu marido tá aqui. Sexta-feira tá frio, né? Vinho, pizza, Oi? Netflix. Ele tava na câmera agora, que a senhora não tá vendo. Ah, então, na câmera. Oxe, desculpe. Algumas ideias que a gente passa, assim, na aula de, de conteúdo e metodologia de ensino da LP, certo? Vamos falar de sociolinguística, que a gente ganha mais? Que fala da vida da Adriana, gente, não dá. Aí a gente vai ter que cobrar R$ 50 por hora cada uma aqui. Olha, eu não ouvi. Que bom. Ai, que bom, que ótimo, Dri. Isso. Dá umas peneiradas, assim, na sua audição. É, né? Abre sua câmera aí. A minha? Peraí, então. Tudo bem, marido Menino, da Dri? tudo jóia, tranquilo, graças a Deus.
Que bom. Eu estava dando umas ideias para Adriana, uns toques, umas dicas. Satisfação, satisfação inenarrável Imagino. acompanhar vossas senhorias nessa aula maravilhosa de sexta-feira. Muito obrigada, tantos elogios, não sei nem. Já falou demais, já. Pronto. Tá bom, aí você fala para ele Ela tá vir até aqui. fechando o microfone para ele não falar. Tipo, sai fora, cara. Chega. Ai, já falou demais. Simpático ele. Deixa eu voltar aqui. Tem que ser, né, Adri? Pra te aturar, cara. Você tá de brincadeira, meu. Aturar uma doida dentro de casa e tem que... Não, aí, ó, Rivotril, meu. Você tá de brincadeira. Bom, a gente vai falar, então, de sociolinguística. A gente falou de linguística, falamos de linguagem, definimos aí, ouvimos o nosso querido Ferdinand Saussure. Foi na disciplina dele que eu fiquei de DP. Viu como eu sei agora? É só ficar de DP que a gente aprende. Eu vou colocar todo mundo de DP. A Adriana, principalmente, que é, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Ela faz nada. Então, vamos lá. Brincadeira, Adri, você sabe. Eu sei. Sociolinguística, então, vamos falar sobre isso, para que serve, por que é importante vocês, pedagogos, entenderem a sociolinguística. Então, a gente tem a linguagem e a língua, que são os elementos da construção social, que a gente sabe, né? A gente precisa se comunicar, se socializar, e é através da linguagem, né? Através da língua, a qual o falante está submetido intrinsecamente, né? Porque nasceu com ele, a não ser que realmente tenha nascido com alguma deficiência na fala, então, torna-se uma pessoa muda, né? E aí, então, enfim, é uma outra situação. Mas a gente está falando de pessoas que não são mudas, obviamente, e que nascem com essa fala. Beleza? Tranquilo, né? Os fonemas, que são os sons de uma língua, fonema é igual a som. Fonema é igual a som. O que é fonema? Som. Você não vai no fonoaudiólogo, por exemplo? Por quê? Porque ele vai ouvir o som da sua voz. Você vai ouvir o som de alguma coisa, tá bom? Entendi. Eu pensava que fonema era outra coisa. Todo mundo acha, porque não tem nada a ver com som, né? Com a palavra som. Não tem nada a ver, né? Por mais que Então, fala fonema, fono, mas a gente não pensa, né? Pensa sobre, né? Fono porque eu não estou ouvindo direito. Eu não estou ouvindo o quê? O som. A gente faz uma correlação com o ouvido, né? O ouvido em si, órgão, e não o som que a gente deixa de ouvir ou ouve demais. E olha né? como as coisas, né? A gente vai na fono mais pela fala, né? Mas a fala é uma reprodução do que você escuta, não é? Se eu tenho uma pessoa surda e muda, ela não sabe balbuciar nenhuma letra. Agora, se ela é apenas muda, não, se ela é apenas, como que é? Desculpa. Se ela é apenas muda, ela tenta, de alguma forma, ouvir. Porque ela escuta, né? Porque aí o som dela é tipo gemidos, né? Não chega a sair uma fala, né? Isso mesmo. As crianças que vocês alfabetizarão, elas serão, sim, uma cópia do que vocês falam. Assim como seus filhos são cópia do que você fala. Por isso que é tão importante a gente se policiar diante de criança quando a gente vai falar alguma coisa. Porque elas são as nossas cópias. Cuspida e escarrada, pode ter certeza. Né? Qualquer coisa que você disser que seja diferente, ela vai captar. Vamos lembrar de que ela é um pendrive vazio e você está enchendo de coisa ali dentro. E das palavras que você emite também, né? Aquela menina, por exemplo, de que fala bonitinho, de que não está no comercial do Itaú, aquela fofinha, né? Ela é uma fofinha. Ela, por exemplo, ela escuta os pais conversarem, porque os pais estão o tempo todo em casa por conta da pandemia. Então, além dos pais conversarem entre si, os pais conversam com ela. E isso faz toda a diferença. Não é porque ela é uma criança que ela não tem que ouvir a sua voz, que você não vai conversar com ela, né? Mesmo que ela não entenda,
é importante de que ela escute a voz, escute as palavras, e não só a sua voz, né? Mas escute as palavras, porque assim ela vai imitar, ou tentar imitar, assim como essa fofinha aí. Ela fala palavras erradas? É claro que sim. Quantos anos ela tem? 80? Ah, não, ela tem 3. Então, com 3 anos fala-se palavras assim, desse jeito, né? Tá certinho. Ninguém tem que corrigir nada, tá beleza. Agora, se ela tem 6, se ela tem 7 anos, ela já tem a escrita e a concretização na fala do pensamento, e ela fala Tem que falar errado, o correto para ela. aí ela tem que falar correto. Se ela fala errado, então ela precisa ir numa fono para verificar a audição e verificar a fala, tá bom? Uma coisa tá ligada à outra. Aqui em casa eu corrijo, Quantos né? anos Principalmente tem assim, às vezes. coitadas dos seus filhos, minha filha? Então, o Thiago ele tem 15 anos. E a Lê não, porque a Lê dá aula, tudo, então não tem nem por que ela falar errado. Mas Não, o Thiago. é que uma coisa não abstrai a outra, tá bom? Anula a outra, tá bom? Então, Quantos inúmeros professores a gente tem, a gente já teve, falam que errado, fala né? errado, né? A gente também precisa se policiar, não é porque somos professores que, nossa, né? Não falamos Assim, errado. não, não é isso não, tá bom, gente? Também fala Aí errado. até e o Thiago ele fala para mim assim: Nossa, mãe, depois que a senhora começou a estudar, a senhora vive me corrigindo. E Aí eu falei: olha, Então, mas a não é que eu estou tendência é piorar. corrigindo. Eu tenho que me policiar, tanto eu falar o correto, como ensinar ele a falar o certo, né? Exatamente, exatamente. Né? Bom, e aí então a gente vai dar continuidade aqui aos fonemas, deixa eu ver que horas são. Os fonemas de uma língua são resultados de escolhas feitas pelo falante. Então, quando a gente é alfabetizado, nós somos alfabetizados através das letras primeiro, e depois da junção de uma letra com a outra. E aí, então, a gente tem uma sílaba. E depois a gente junta sílaba com sílaba e temos uma palavra. Não é isso? Essas são as escolhas que nós fazemos, conforme a gente vai falar. É que é tão rápido, né? Porque a gente já tem tudo isso na cabeça, de forma tão consciente, que a gente não consegue nem parar para pensar. Eu acho que eu vou escolher a sílaba, né? Tal sílaba com outra sílaba para dar um som aí. E não é assim, né? A gente rapidamente consegue escolher qual sílaba que a gente quer, né? Mas estes são sujeitos sociais, para quem o aparato disponível não é passível de escolha. Então, quando a gente tem aí o sujeito que está dentro da sociedade, né, ele vai escolher, sim, a forma, as suas sílabas, as suas palavras para poder falar, né? É isso que está sendo dito aqui. Para Benveniste, de 1963, que é outro linguista, tá bom? É dentro da e pela língua que o indivíduo e a sociedade se determinam mutualmente. Então, vamos novamente. Eu ouvi um barulhinho, será que é aqui no Meet? Sim, eu te mandei uma mensagem no chat. Ah, tá. Da senhora compartilhar o conteúdo. Eu não estou compartilhando? Não. Não, Pro, depois que a senhora abriu sua câmera aí, saiu. Ai, Adriana. Não, as outras partes estava compartilhando. Foi agora que a senhora começou a falar de fonemas. Tá. Já vimos essa. Que bom. Estou no finzinho dela. Então, vou repetir aqui. É dentro da e pela língua que indivíduo e sociedade se determinam mutuamente. Então, por exemplo, isso é muito legal, isso é muito interessante. Quando a gente convive com algumas pessoas, vamos pensar na nossa família, né? A gente tem hábitos de fala, hábitos de utilizar algumas palavras que, se a gente leva para outras pessoas, elas não vão entender. Por quê? Porque a gente, na verdade, cria uma forma de comunicação muito íntima,
vamos chamar assim. Porque a família, ela é uma sociedade ali, onde tem 2, 3, 4 pessoas, 5, 7, 10, enfim, que seja, né? Mas essa sociedade, ela vive o tempo todo junto, né? Estão o tempo todo almoçando, jantando, enfim, sai do trabalho, vai para casa, e estão lá, e se encontram. Eles criam uma forma de comunicação própria. Estou falando de outra língua. Estou falando de palavras que só eles usam dentro do seu dia a dia, porque faz parte da cultura deles, faz parte da sociedade dessa família. E isso acontece com muitas famílias, com muitas sociedades, tá bom? Então, o Benveniste, ele quer dizer de que a sociedade, a língua, ela é determinada pela sociedade. Vamos dar um outro exemplo. Eu vou numa comunidade carente aqui perto de casa entregar cesta básica. E aí, então, o que a gente encontra dentro da favela, da comunidade carente? Pessoas que falam o erudito, a língua difícil, a linguagem formal, né? São pessoas que utilizam o bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, volte sempre, a senhora está bem, ou não. Não, né? Eles têm a sua forma de comunicação, né? Então, em cada gueto, em cada nicho, em cada turma, cada grupo, tem a sua forma de comunicação, certo? Então, vai variar de onde você está. Por isso que a gente chama de sociolinguística, porque varia com quem você está, tá? Vamos lá. Há uma grande diferença se fala um deus ou um herói. Se um velho amadurecido ou um jovem impetuoso na flor da idade. Se um matrona autoritária ou uma ama dedicada. Se um mercador errante ou um lavrador de pequeno campo fértil, né? Então, a gente tem aqui, dentro da arte poética, o Horácio, ele diferencia a fala através dessas pessoas a qual ele deu aqui alguns exemplos. Então, o Deus e o herói, eles têm falas diferentes, apesar de terem tantos poderes, né? Eu tenho um velho amadurecido, uma pessoa que tem seus 80 anos, né? E eu tenho um jovem de 15. Quando eles vão conversar, pode ter certeza de que haverá uma grande diferença na fala, né? Assim como uma mãe autoritária, né? E uma mulher que é dedicada, né? De que é toda carinhosa com os filhos, certo? Quando a gente tem um mercador errante ou um lavrador de pequeno campo fértil. Então, a gente tem aqui não existe mais o mercador errante, né? Mas vamos pensar naquelas pessoas que a gente vê de vez em quando. Passa na rua o carro vendendo lençol, vendendo colchão. Esse seria o mercador errante, tá bom? Seria ele. E um lavrador de pequeno campo fértil. Então, uma pessoa que trabalha no campo. Eles, quando se conversam, de que forma eles se entendem? É a mesma fala ou há uma grande diferença na sua fala? Há uma grande diferença na fala. Isso tudo por conta do sociolinguístico, tá? O objetivo de investigação é a relação entre o mundo linguístico e o mundo social, certo? Por exemplo, as crianças. Observem 2 crianças com a mesma idade conversando. Papo de louco. Vai ter que tomar Rivotril. Certo? Doidão. Você não entende, mas elas estão se entendendo. Tá bom? Porque é o mundo que elas vivem. É muito, muito diferente do nosso. O dela é muito mais subjetivo, e o nosso é muito mais objetivo, concreto, né? E o dela não. Então, elas conseguem se entender, porque elas têm a mesma idade, porque elas estão pensando das mesmas formas, né? O mesmo estímulo, né? O sistema linguístico como um funcionamento próprio. Então, a gente tem a linguística que fala sobre o som. Ninguém está falando aqui da língua escrita, da linguagem escrita, tá bom? A gente está falando da língua portuguesa, porque é ela que nós conversamos, é ela que nós pensamos, sonhamos, né? Porque a gente só... isso é muito interessante.
Quando a gente estuda uma outra língua, a gente só consegue dizer de que realmente entendemos essa outra língua quando a gente sonha falando essa outra língua. Sonha falando com essa outra língua. Por que é tão importante? Porque os nossos sonhos estão aonde? No nosso inconsciente. Então, se está no meu inconsciente uma outra língua, então é sinal de que eu aprendi. Tá bom? É interessante isso, né? Freud explica, queridos. Busca por lugares de intersecção entre o mundo social e a dimensão linguística. Então, na verdade, precisa encontrar lugares de divisão entre o mundo social e a dimensão linguística, né? Aonde vai um, onde vai outro, e quando que um se funde também com o outro. A estrutura da língua é prévia ao momento da anunciação. Então, quando eu começo a falar, eu venho com uma estrutura da língua, né? Desde quando eu disse boa noite, eu tenho um enunciado, que é a fala, enunciação é enunciado, enunciado é a mesma coisa de fala, tá bom? Anotem aí para vocês não esquecerem. Enunciação é igual a enunciado, que é igual a fala. De repente você acha que é enunciado de questão de concurso público, mas não é. Enunciado é qualquer fala, tá? Peraí. Ok. Enunciação igual a enunciado, que é igual a fala, é a mesma coisa. Enunciação é fala. É. E enunciado, Enunciação é enunciado, que é fala. Uma palavra deriva da outra. ai, caramba. Então, Enun- enunciação É igual a é um enunciado, enunciado. Do que é igual a enunciado fala. é igual a fala. Isso. Ah, tá. Marquei aqui. Confuso, né, Pro? Por isso que eu dei pausa. É. Porque assim, é que, na verdade, enunciar é o verbo. E aí, então, qualquer Você está palavra que vem, enunciando algo, você está falando algo. estou falando alguma coisa, né? Ah, tá. Enunciado de falar alguma coisa. Entendi. São sinônimos, mas é que, né, nos confunde, tá bom? O contexto é o lugar em que as dimensões sociais e geográficas se atualizam. Então, se eu pego um personagem, uma pessoa, um indivíduo, e o coloco dentro de uma comunidade carente, ele vai usar uma linguagem. Se eu pego essa mesma pessoa e o coloco dentro, sei lá em Campos do Jordão, lá tomando um chocolate quente, né? Em Capivari. Lá no bairro de Capivari. Ele está lá, tomando chocolate quente. Ele vai falar do mesmo jeito que ele falou aqui? Não. Se eu coloco esse mesmo cara que estava em Campos do Jordão, coloco dentro do trabalho dele, ele vai ter uma outra forma de comunicação. Por quê? Porque depende com quem e onde eu estou. A linguagem que eu utilizo aqui com vocês não é a mesma que eu utilizo durante o meu dia, dentro das ETECs, por exemplo, das escolas. Nem dentro de casa, nem na casa da minha mãe, por exemplo, né? Então, só quando a gente começa a falar sobre escola. Por quê? Porque só tem professor, né? Então, assim, há uma diferença, né? Quando a gente sai daqui e vai para outro lugar, a gente também pode usar a linguagem de lá. Não é que é certo ou errado, gente, é adequado e inadequado, tá bom? E isso acontece com a gente. O contexto, que é o lugar aonde a gente está, né, que faz da gente utilizar algumas palavras ou não. É claro que, por exemplo, falando com o meu chefe, com a minha diretora, com a minha coordenadora, eu não vou soltar uma brincadeira de mau gosto, uma gíria, né? Utilizar um termo mais popular ou até vulgar, porque não cabe.
Então, a conversa com ela é com termos técnicos da pedagogia, é com termos técnicos da língua portuguesa. Eu não vou utilizar outra coisa, certo? Agora, se eu tiver com a mesma coordenadora, que de repente eu tenho amizade com ela, não tem, mas de repente eu sou amiga dela de infância. A gente sai do espaço, daquele contexto escolar e vai almoçar fora. Ah, é outra coisa, certo? É um outro contexto, não é isso? Então, o contexto é o espaço onde eu estou inserida, tá bom? Isso é importante vocês também terem ciência do que é o contexto, tá? Então, é o lugar onde as pessoas estão naquele momento de fala, né? Tudo bem? Esse arquivo eu não mandei para vocês, mas eu vou mandar, tá? Tá bom, Adriana Surtada? Sim, senhora. Vamos lá. Quais são as variações presentes na tirinha abaixo? Então, vamos lá. Não precisa explicar, não. Espera só um minutinho. Obrigada, amor. Quais são minhas notas? Quais são as minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você também fez prova? Isso é lá português, que se fale já para o castigo. Mas, e amanhã quero você fino no português. Ai, 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 ai. Vamos lá. O que a gente tem aqui? Na verdade, são dois mundos muito diferentes, né? A gente tem a professora, onde a gente acha que tem a sabedoria toda, mas tem muito mais do que essa criança. E temos aí a criança que está inserida dentro de um espaço geográfico, de um contexto, onde na casa dele todo mundo deve falar assim, desse jeitinho. Não é não? Quais são minhas notas? É ótimo, né, gente? E aí, então, ela devolve a pergunta de forma correta, e então ele acha que ela também fez prova. Ele é demais, né? A gente tem variações regionais aqui presentes e sociais, tá bom? Vamos lá. Então, a gente tem algumas aqui também, falas que a gente costuma ouvir, né? Então, tá falando. Quem é que tá falando? Então, aqui a gente tem uma palavra no gerúndio, que seria tá falando, né? No gerúndio, o verbo falando perde o último D da última sílaba, né? Isso é normal a gente ouvir, não é verdade? Quem tá falando? Não é não, gente? Professor, tira uma Diga, dúvida. pode falar. Eu posso falar eu falo? Opa, com certeza. Eu falo, tu falas. Eu Ele fala. sempre ouvi falar que era errado eu falo. Que falo seria um palavrão. Que bom que você tem professora de português. Eu Amém. falo é o verbo falar em primeira pessoa do presente, tá bom? Então, eu falo assim. Eu falo com ele. Eu falo bom dia. Eu falo. Ah, já sei. Já lembrei. Ah, entendi. Vamos lá. Existe a palavra, o substantivo utilizado dentro da psicologia por Freud, olha onde eu estou indo, hein? Que se chama falo. O falo para ele é o pênis, tá bom? Abre aí, você vê. Tá? Agora, não tem nada a ver com o verbo conjugado. Isso, professora, é esse sentido mesmo. Que eu não podia falar essa palavra que você estava falando um palavrão. Entendi. Então, vamos lá. Você só vai usar a palavra falo no sentido de pênis, de órgão genital, quando você estiver falando com uma psicóloga ou uma psicopedagoga. A não ser que você converse habitualmente
com algumas pessoas que também utilizam a palavra falo para se referir ao órgão genital masculino. Tudo bem também. Mas, na verdade, ele tem um outro sentido, que não é o sentido apenas do órgão genital. É o órgão genital no sentido sexual. Por isso. Então, o falo. Né? Freud diz sim, claro. Sabe aquele filme Titanic? Todo mundo assistiu. Aí, então, logo no começo do filme, aparece aquela mocinha. Como que é o nome dela? Mary? Não. A mocinha do Jack, lá do... Sei quem é, sei quem é. A mocinha, que ela é toda para frente do seu tempo, né? Ali ela faz algumas perguntas, né? Deixa as pessoas encabuladas. E ela utiliza o quê? Nada mais, nada menos do que uma leitura que ela fez sobre Freud, sobre as teorias freudianas. E aí, então, no momento que ela fala assim, qual é o tamanho do navio? Aí ele fala, meu navio é o maior navio que tem no mundo. Aí, então, ela diz, é para compensar o tamanho do falo. É para compensar o tamanho do pênis. Mas isso é uma questão freudiana. Isso a gente não utiliza no dia a dia. Nossa, machuquei meu falo. Ninguém faz isso. Ninguém fala desse jeito. Tá bom? Então, ela teve que ser educada, sutil, e mostrou ao mesmo tempo de que ela tem um conhecimento da psicanálise, do Freud, tá bom? Mas, gente, a gente só utiliza a palavra falo quando a gente vai falar sobre, falei falo e falei falar, tá bom? Duas bem diferentes uma da outra, né? A gente só vai utilizar a palavra falo quando a gente realmente for conversar ou for escutar uma psicóloga falando, ou uma psicopedagoga, tá bom? Tá não bom, prof. Eu passei a vida lá no tempo que eu estudava ouvindo essa palavra aí, que alguém falou para mim que não podia usar esse negócio. Não podia falar. Que coisa, né? É muito mais bonito dizer falo do que dizer qualquer outro apelido que se dá vulgar ao pênis, não é verdade? É muito mais bonito falar falo do que falar qualquer outro, né? Não é? É muito mais bonito, assim? Soa melhor, né? Ai, as pessoas são engraçadas. E aí, então, existe também, Helena, a questão do verbo falar em primeira pessoa. Eu falo com a Helena todos os dias. E eu não estou falando de eu falo a Helena todos os dias. Não tem nem sentido, né? Então, é bom que tira a dúvida, né? Porque às vezes quando você não sabe, realmente eu não sabia que poderia usar. Eu ficava sempre na dúvida. Entendi. É claro que é melhor, que nem eu disse, né? Como é um termo técnico, Helena, utiliza aí quando você for falar com a pedagoga, com a psicopedagoga, com a psicóloga, tá bom? Quando você vai falar sobre o órgão genital masculino, você diz órgão genital masculino, pênis. Se é com a criança, você pode falar piu-piu, e por aí vai, os apelidinhos. Só não baixa o nível. Não é não? Só, mas de resto pode sim, tá bom? Entendi o que é, o que estava acontecendo, entendi. Caramba, né? Tinha até esquecido. É uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Eu falo. Interessante. Muito interessante. Essa pessoa que disse isso também deve ter algum problema com o falo. Me deixou traumatizada. É mesmo? Então, pode mandar esse trauma lá para longe, lá para aquela época, que você pode falar, sim, essa palavra. Você pode, sim, falar essa palavra, mas ela é um termo técnico. Eu não sei quem foi que falou isso para você, não, porque por ser termo técnico, sabe? Engraçado. Deve ter sido aqueles professores velhos lá, sabe? Pode ser mesmo, viu? Que não sabe usar o falo. Não tinha onde usar o falo. Pode ser aqueles velhos chato, caramba, né? Muito bem, vamos lá. Então, a gente tem o tá falando, que é o tá falando. A gente tem o vocês vão onde? Né? Vocês vão...
Né? A gente tem aí, no português informal, o pronome pessoal, vocês, vira seis, e aparece, então, ligado, né? Com a próxima palavra, que aqui no caso é o verbo. Então, vocês irão, seria correto dizer isso, ou vocês vão, né? Seria o certo. Mas aí, então, aqui a gente fala seis vão. Seis, tipo, seis pessoas, né? As pessoas, né? Aqui é fácil a gente ouvir, né? As pessoas. Isso daqui é um problema de concordância nominal, tá bom? As, então seria pessoas, certo? Plural, plural, singular, singular, tá bom? Mas é normal a gente utilizar aqui, ouvir, né? Essa perda do S na palavra pessoa, enfim, no substantivo, quando no artigo ela é escrita ou falada no plural, tá bom? Hoje tem aula, né? O verbo ter, ele é muito mais utilizado do que o verbo haver. Eu poderia dizer aqui que hoje há aula, né? Então, é só tanto que muita gente deixa de utilizar, por exemplo, o a com H e acento, a do verbo haver, no sentido de ter, há muitos alunos na sala. Tá bom? Há uma caneta em cima da minha mesa. É a mesma coisa de dizer que tem uma caneta em cima da minha mesa, certo? Que tem muitos alunos na sala. Não é a mesma coisa? Então, se é a mesma coisa, por que você não usa o a ao invés de o ter? É que o ter é mais fácil, né? Ainda vai de encontro, uma outra coisa que eu lembrei aqui, de encontro com o que a Helena falou, que é o verbo pôr. O verbo pôr, muita gente não utiliza, porque, por exemplo, se eu vou pôr no passado, eu pus. E aí, se eu pus, eu automaticamente estou me referindo àquele machucado podre, cheio de pereba, infeccionado. Eu não, né? É muito pouco usar, né? Usa mais o eu coloco, né? Eu vou Então, pôr. e às vezes a gente fala, a pessoa que está ouvindo, ela estranha e tenta te corrigir se você falar. Então, é porque essa pessoa que estranha, ela é estranha, certo? Aí então você diz a ela, eu também posso utilizar esse sinônimo. Eu estou usando o verbo pôr conjugado de forma correta. Santa. Certo? Então eu pus a garrafa em cima da mesa. Eu pus os livros aqui. Eu pus não sei o quê. Eu estou me referindo a algum machucado infeccionado? Não, né, gente? Eu estou me referindo ao verbo colocar, ao verbo pôr, que são sinônimos, né? E aí muita gente acaba não usando por conta disso, o que é uma aberração para a língua portuguesa, tá bom? Mas a gente está falando sobre formas de fala. Por exemplo, de repente, essa pessoa que escreveu, que não fala o pus, que não fala o falo, ela, quando vai escrever sobre o objeto em si, ou o verbo em si, ela pode utilizar outras palavras, né? Então, ela pode colocar, ao invés de pus, ela pode colocar, olha aqui, ó, estou usando o pus e estou usando o colocar, né? Para quê? Para que minha fala não fique redundante, para que você entenda. Então, se eu pôr o verbo pus, foi ótimo essa, Vanessa. Não, fala sério agora. Se eu vou colocar o verbo pôr, se eu vou colocar o verbo pôr, se eu pôr o verbo pôr, não fica redundante? Fica. Então, eu preciso vir com sinônimos, para não ficar igual, para não falar a mesma coisa, tá bom? Então, eu preciso utilizar uma variação da minha língua, que ainda bem que existe, certo? Muito bem. Isto é para mim fazer. Deus do céu. Ai, Aurélio, não escute isso. Isto é para eu fazer.
tá bom? É o correto, né? O mim, ele funciona como sujeito do verbo fazer nessa frase conhecida pelos vestibulandos como infinitiva preposicionada. A fazer está no infinitivo e vem com a preposição para. Então, isto é para mim fazer. O mim aí funciona como sujeito do verbo, tá bom? Então, isto é para. E aí, então, eu tenho uma outra frase. É mim fazer. Quem vai fazer? Eu. Para eu fazer ou para mim fazer? Para mim fazer, tá bom? Parece que está errado, né? Mas nesse caso está correto. Certo? Viaje. Ai, ai, ai. Essa doeu. Viaje, que é a forma como a gente pronuncia, né? Como a gente está falando aqui de fonética, né? A gente está falando com a forma como a gente fala, né? Então, dessa forma, tá ok, né? Na verdade, aqui todas as formas estão ok. Na fala, mas na escrita não, tá bom, gente? Então, é aceito todas elas de forma fonética. Fonética é o quê? Som. E som está relacionado à fala, à linguagem, tá bom? A linguagem falada. Então, nesses casos aqui, a gente aceita, tá? A gente até fala, mas na hora da escrita está de forma incorreta, tá bom? Então, é tá falando ou está falando, que é melhor ainda, né? Está falando é melhor ainda, então é o verbo aqui, auxiliar mais o verbo principal. Depois eu tenho vocês vão ou vocês irão, depende do sentido da frase. Se é um futuro um pouquinho mais distante, então vocês irão. Agora, se é agora, vocês vão. As pessoas e não as pessoa, né? Então eu tenho aqui que concordar o artigo com o substantivo, e depois eu digo hoje haverá aula, ou hoje há aula. Esse A deve ser com H e acento, tá bom? Toda vez que eu utilizar o verbo no infinitivo, o que vem antes é o eu, é o tu, é o nós, é o vós, é o pronome pessoal do caso reto. Quando eu tenho o mim é depois do verbo. Então, isso é para eu fazer, tá bom? Mim não faz. Mim não faz nada, tá bom? Mim nunca fez. Mim não existe para fazer alguma coisa. Mim come, mim... Tipo índio, né? Índio faz isso, né? Agora, nós aqui, da área urbana, não fazemos dessa forma, não é verdade? Então, isso é para eu fazer. E viagem, que a gente troca aqui, né? E é viagem, né? Com EM no final, tá bom? A viagem com G é sempre a viagem, para viagem, é substantivo, tá bom? E toda vez que eu precisar conjugar o verbo viajar, então eu vou utilizar o J, tá bom? Então, vou viajar, aqui é com J. Viajei mês passado, é com J. Vou viajar amanhã, é com J. Agora, a palavra viagem, aí é com G. Tá bom? Você fez aquela viagem, aí é com G. Isso. Vou viajar com J. Isso. Quando você pratica a ação, porque a ação é de viajar, né? Ela é com J. Perfeito, isso mesmo. Tá bom? Beleza, amores? Beleza, Prince. Beleza. Aqui a gente também formas de nos comunicarmos aqui, né? Que é a forma sociolinguística, que é fácil de identificar nesse texto, né? Então, a gente tem a declaração para os meus amigos. Vocês são o colírio do meu olho, são o chiclete agarrado das minhas calças jeans, são a maionese do meu pão, o limão da minha caipirinha, o recheio do meu biscoito, a massa do tomate do meu macarrão, a pingo-mel do meu boteco. Tenta fazer a leitura, gente. Tem que fazer pausa. Nossa Senhora, gosto demais da conta de vocês, uai. Vocês são também
o Vi-Perfume da minha penteadeira, o dentifriço da minha escova de dente. Escova de dente. Oi para vocês ver. Quem tem amigo assim tem um tesouro. Eu guardei esse tesouro com todo carinho, do lado esquerdo do peito, dentro do coração. Amo vocês, pra danar. Beijinho, até. Ótimo, né, gente? Perfeito. E falar, ler dessa forma, que nem se nós fôssemos, tivéssemos esse sotaque forte, né, do caipira, e fôssemos ler da forma caipirês, né, eles, por exemplo, não conseguiriam fazer essa leitura tão rápida, né? Por quê? Porque, na verdade, eles leem as palavras escritas de forma correta e eles pronunciam dessa forma. E essa forma, ela é só na fala, não na leitura. Então, para eles também seria bastante difícil falar desse jeito. Ler e falar desse jeito, né? Muito bem. E esse é o típico, né, gente? Maravilha, né? Áreas da sociolinguística. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais sobre a sociolinguística, porque a gente tem a etnografia da fala e a sociolinguística quantitativa aí, que é bem interessante. A gente tem a teoria da variação e mudança, tá bom? A variação e mudança, ela pode ser uma variação sociológica, então, da onde você foi para onde você vai, né? E essa variação pode ser também uma mudança, assim como nós tivemos, por exemplo, a palavra... O que é? Ah, sim. A palavra zica, quando a gente era adolescente, que vocês têm quase a mesma idade que eu, 22, quando a gente era adolescente, a palavra zica, ela tinha um outro significado da palavra zica de hoje, que é a mesma, escrita do mesmo jeito. Na nossa época, zica era azarado, né? Nossa, tô com mó zica, não é isso? Hoje, a palavra zica, que teve uma mudança semântica, ela tem um outro significado, que é um cara legal. Muito engraçado isso. A gente só aprende essas mudanças, essas variações com os adolescentes. Não são com os velhos, ou com os mais velhos. Não são com as pessoas da nossa idade, são com as pessoas mais novas. São elas que trazem essas variações da língua portuguesa. Bom, o sistema linguístico, no seu núcleo gramatical, é afetado pelas relações com a sociedade. Então, a gente tem a etnografia da fala ou a sociolinguística quantitativa. Quando a gente fala de etna, a gente está falando de etnia, a gente vai falar sobre cultura de uma determinado país, por exemplo, de uma determinada região, tá bom? Então, etnografia é como naquela região é escrito ou falado, tá? Se é etnografia da fala, então é a forma como é dito naquela região, tá? Sociolinguística quantitativa é a quantidade de, por exemplo, significados que existem para uma mesma palavra, certo? Ó, a Helena trouxe uma palavra com 2 significados diferentes. Falo é o verbo falar em primeira pessoa do presente e falo como órgão sexual, como uma palavra técnica da psicologia, certo? Esses 2, eles discutem de que maneira o sistema linguístico, no seu núcleo gramatical, é afetado pelas relações com a sociedade. Então, dependendo de onde eu estiver, por exemplo, a palavra... eu vou usar não. Se eu estiver em Portugal, por exemplo, as palavras não são as mesmas, não têm o mesmo significado. Mesmo que lá eles falem a língua portuguesa, mas não é a língua portuguesa do Brasil, é a de Portugal. Então, vai precisar fazer uma tradução, certo?
E isso é uma questão etnográfica, tá bom? Da fala. Na sociologia da linguagem, né, busca-se entender como uma língua se espalha por uma determinada comunidade e quais as relações entre esse espelhamento e as estruturas do poder. Como que uma palavra que ela acaba sendo criada, sei lá, por uma pessoa no fundo da casa dela, lá naquele quartinho, que compôs uma música, sei lá, como que essa palavra nova, inventada, ela se dissemina, né? Ela viraliza, como a gente utiliza hoje a palavra vírus, de forma diferente, né? Também há aqui uma mudança, né? Sociolinguística dessa palavra. Vírus e viralizar é uma palavra nova, é um verbo novo, né? Que viralizou significa que explodiu e que está indo de vento em popa, vamos dizer assim, e que todo mundo está conhecendo, né? Assim como um vírus, assim como a Covid, né? Então, a gente tem aqui, deixa eu ver onde eu estou, e as estruturas de poder. Ok. Sociologia da linguagem busca entender como a língua se espalha por uma determinada comunidade e quais as relações entre esse espelhamento e as suas estruturas de poder. Então, quem é essa palavra ou essa pessoa que acabou escrevendo essas palavras novas? Por exemplo, Manuel Bandeira, ele criou o verbo te adorar. Coisa mais linda. Então, eu te adoro, tu me adoras, ele me adora. Né? E aí, então, ele criou esse verbo, te adorar, tudo junto, escrito. Muito fofo, né? Enfim. E aí, então, eu consigo propagar essa palavra, esse verbo aí, através da poesia dele. Então, ele lia para algumas pessoas, e as pessoas ficavam encantadas com aquela nova palavra, aquele neologismo. E aí, então, iam passando de pessoa para pessoa, enfim, nossa, você viu aquela poesia do Manuel Bandeira? Cara, tenho te adorar, não sei o quê, enfim. E vão passando de pessoa para pessoa, certo? É o espelhamento de uma palavra nova. Tudo bem. Gente, espera só um minutinho, que eu acho que eles já estão abrindo a reunião aqui no Teams. Eu acho que eles querem começar antes para terminar antes, mas, pô, né? Cara. Deixa eu só finalizar, então, esse slide, tá bom? Que eu já entrei lá, mas assim, né? Precisa todo mundo entrar também, né? Você está vindo antes do horário. Vamos lá. Os 3 tipos básicos de variações linguísticas. Vamos lá. A gente tem a variação regional, que está associada a distâncias espaciais. Então, a gente está falando de geografia mesmo, de regiões mesmo, distintas, diferentes, né? Entre cidades, entre os estados, entre regiões ou países também diferentes, né? A variável geográfica permite, por exemplo, opor o Brasil e Portugal, que não deixa de ser uma variação de países, né, diferentes, tá? Tudo bem? A pronúncia da palavra morena, com a vogal pré-tônica aberta no Nordeste e fechada na maioria da parte do Brasil. Por exemplo, então, é morena ou é morena? É morena? Se é morena, então é no Nordeste. No restante, na maior parte do Brasil, a gente pronuncia essa palavra como morena. O som é fechado. Tá bom? Também existe o exemplo de como se nomeia algo. Como exemplo, jerimum, que significa abóbora, né? Então, o jerimum é na Bahia e a abóbora é no Rio de Janeiro, e São Paulo também é abóbora, não é jerimum, né? Então, já é uma questão de região. Se é uma questão região, então a variação aqui, ela é regional. Tudo bem, gente? Tudo sim, Pro. Tudo. Alguma dúvida aqui, amores? A gente falou bastante coisa hoje, eu sei disso. Não, pô, muito bom. Beleza mesmo? Tudo certo, professora. Ah, então tá, amores. Bom, então eu vou para aquela reunião ali,
E aí, então, vocês... eu não vou voltar, tá bom, gente? Porque eu não sei até que horas vai, tá bom? Então, na próxima aula, sexta-feira que vem, a gente dá uma esticada. A gente faz um intervalo e depois a gente volta. Tá bom? Deixa eu só até parar de gravar aqui. Sim. Tá? Porque senão não vai dar certo, não.